Eles desapareceram sem deixar rastros, assassinos que nunca foram identificados, vítimas que clamam por justiça, pistas que se perderam no tempo. No mundo real, nem todo mistério é resolvido. E é por isso que você está aqui. Seja bem-vindo ao Crime Sem Rosto, um canal onde a verdade é uma névoa e cada episódio é uma tentativa de atravessá-la. Aqui você vai conhecer os casos mais perturbadores e inexplicáveis da história criminal, com uma narrativa imersiva, rica em detalhes e reviravoltas. E atenção, nada aqui é inventado. Tudo o que você vai ouvir é baseado em fatos reais, arquivos, testemunhos, evidências esquecidas. A cada semana um novo caso, uma nova dúvida e talvez uma nova pista. Então, prepare-se para mergulhar no lado mais obscuro da justiça, onde os rostos somem, mas os ecos do crime ainda sussurram. Se você é movido por mistério, verdade e investigação, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal. Imagine uma manhã silenciosa em 1º de dezembro de 1948, na costa sul da Austrália. O sol nascia lentamente sobre a praia de Somerton, em Adelaide, quando um casal que caminhava encontrou algo incomum na areia. O corpo de um homem encostado em um quebra-mar. Vestia um terno elegante, seus sapatos estavam limpos e ele parecia apenas estar dormindo. Mas quando se aproximaram, perceberam que não respirava. Assim começava um dos casos mais enigmáticos da história criminal australiana, o mistério do homem de Somerton, também conhecido como o caso Tamam Shud. O corpo não apresentava sinais evidentes de violência, nenhuma marca, nenhum arranhão, nenhuma indicação de luta, apenas o silêncio absoluto de uma morte inexplicável. A polícia foi chamada e rapidamente iniciou uma investigação. O homem não tinha documentos, carteira, etiquetas nas roupas ou qualquer pista que pudesse ajudar na identificação. Tudo o que trazia consigo era um maço de cigarros parcialmente trocado por outra marca e um ingresso de trem não utilizado. Começava ali um quebra-cabeça sombrio que, mesmo décadas depois, ainda permanece sem solução definitiva. Os investigadores tentaram todas as abordagens tradicionais para identificá-lo. Fotografias foram divulgadas, impressões digitais foram comparadas com bancos de dados da polícia em vários países e anúncios foram publicados em jornais de diferentes regiões. Nada. Nenhuma pessoa desaparecida correspondia à descrição daquele homem. Nenhuma pista levava a um nome, uma história, uma origem. O corpo foi embalsamado para ser preservado, já que ninguém aparecia para reclamá-lo. Era como se aquele homem tivesse simplesmente surgido ali, sem passado, sem identidade, sem história. Meses depois, durante uma inspeção mais detalhada da roupa do falecido, a polícia encontrou algo inesperado. Costurado dentro de um pequeno bolso oculto da calça, havia um pedaço de papel com duas palavras escritas. Tamam Shud. Era uma expressão em persa, com o significado de terminado ou acabado. A frase parecia um bilhete de despedida. A origem do papel foi rastreada até um livro raro de poesia chamado Rubaiyat, do poeta persa Omar Khayyam. Mas como esse papel foi parar no bolso daquele homem? E o que ele queria dizer com isso? Pouco tempo depois, outro elemento intrigante surgiu. Um homem que havia deixado seu carro destrancado perto da praia informou à polícia que alguém havia colocado um livro Rubaiyat em seu veículo, possivelmente sem que ele percebesse. Quando os investigadores analisaram o exemplar, encontraram algo ainda mais enigmático. Na contracapa havia uma sequência de letras aparentemente aleatórias, um código misterioso. Além disso, havia um número de telefone escrito à mão. O código parecia ter sido rabiscado às pressas, como se fosse uma mensagem secreta, talvez cifrada. O número de telefone pertencia a uma mulher que morava a poucos quarteirões de onde o corpo foi encontrado. Seu nome era Jo Thompson, uma enfermeira do exército durante a Segunda Guerra Mundial. Ela disse não conhecer o homem morto, mas ao ser apresentada ao busto feito do cadáver, já que o corpo havia sido enterrado, ela reagiu de forma visivelmente desconfortável, como se soubesse mais do que dizia. A mulher também possuía uma cópia do mesmo livro Rubaiyat, presenteado por um homem chamado Alfred Boxall. A suspeita era de que o morto fosse esse tal Boxall, mas a reviravolta veio rápido. Boxall, na verdade, estava vivo, morava tranquilamente em Sydney e ainda possuía o exemplar do livro que Joe havia lhe dado. Isso desmontou completamente a teoria. O morto não era Boxall. E mais uma vez,
A identidade do homem de Somerton permanecia um completo mistério. As hipóteses começaram a surgir: espionagem, envenenamento, suicídio, assassinato encoberto. Durante a Guerra Fria, a Austrália estava repleta de agentes de inteligência e bases militares secretas. Muitos teóricos acreditam que o homem fosse um espião e que sua morte estivesse ligada a informações sigilosas. Outra evidência fortaleceu a teoria do envenenamento. Um toxicologista sugeriu que o homem poderia ter sido morto com uma substância que se degradava rapidamente no corpo, deixando poucos rastros. Mas os exames toxicológicos realizados na época não conseguiam confirmar isso com certeza. Também foi levantada a possibilidade de que ele tenha sofrido de uma condição cardíaca súbita. Mas o mais estranho é que ele estava perfeitamente limpo, barbeado, com as roupas bem passadas, sapatos engraxados, sinais que não condiziam com alguém prestes a morrer. Seria isso parte de um disfarce? Décadas se passaram e o caso permaneceu envolto em mistério. Livros, documentários e teses foram produzidos, cada um apresentando novas interpretações e detalhes. Uma análise moderna do crânio e do rosto do homem, por meio de técnicas forenses, mostrou semelhanças com o filho de Joe Thompson, algo que reacendeu as suspeitas sobre um possível envolvimento dela. Teria ela tido um relacionamento com o homem? Seria ele o pai do seu filho? Mas a enfermeira morreu sem nunca revelar nada. Ela levava um segredo, talvez o maior de sua vida. Foi apenas em 2022 que a ciência trouxe um novo capítulo para o caso. Um genealogista forense chamado Derek Abbott, em colaboração com um especialista em DNA, conseguiu extrair material genético do cabelo do cadáver embalsamado. Após cruzar os dados com árvores genealógicas e bancos de dados de DNA, eles chegaram a um possível nome: Carl Charles Webb, um engenheiro e fabricante de instrumentos de Melbourne, nascido em 1905. Mas mesmo com essa descoberta, muitas perguntas continuam sem resposta. Por que ele foi parar em Adelaide? Quem ele conhecia ali? E o que significava aquele código? O DNA revelou a identidade, mas não a história. Webb desapareceu da vida pública sem deixar registros claros. Nenhum boletim de ocorrência foi feito por seu sumiço. Nenhuma família parece ter procurado por ele. E mais estranho ainda, nada no seu passado explica por que alguém como ele terminaria a vida de forma tão misteriosa, com códigos cifrados, livros de poesia persa e um bilhete com a palavra "terminado" no bolso. O quebra-cabeça parece ter ganhado uma nova peça, mas ainda está longe de estar completo. O mistério do homem de Somerton continua vivo. Alguns especialistas argumentam que, apesar da identificação por DNA, o caso permanece oficialmente sem solução. Afinal, saber quem era o homem não responde às perguntas mais importantes. Por que ele estava lá? Como morreu? O que significava a mensagem? Seria mesmo espionagem internacional ou apenas uma morte acidental envolta por coincidências extraordinárias? O enigma sobrevive, alimentando teorias que variam desde dramas românticos mal resolvidos até conspirações dignas de Guerra Fria. Cada novo detalhe só parece deixar o mistério mais denso e mais fascinante. O caso também levanta uma reflexão profunda sobre identidade e memória. Um homem, encontrado morto em um país moderno, bem vestido e aparentemente comum, desaparece da história sem deixar rastros. Não há registros, não há pessoas que o reclamem, não há pistas definitivas. Como isso é possível? Em uma era anterior ao reconhecimento facial, a vigilância digital e as redes sociais, desaparecer era mais fácil, mas ainda assim algo tão meticulosamente limpo, sem vestígios, sem digitais úteis, sem rastro financeiro, parece calculado. Quem conseguiria fazer isso e por quê? Enquanto novas gerações de investigadores, jornalistas e curiosos continuam a examinar o caso, o homem de Somerton se tornou uma figura quase mítica. Sua imagem embalsamada, seu bilhete de despedida cifrado, o livro persa e o código escrito à mão compõem uma narrativa que parece saída de um romance no ar. Mas tudo isso é real. Um crime sem rosto, um nome que levou mais de 70 anos para ser descoberto, e uma história que ainda ecoa com as ondas da praia onde tudo começou. O homem de Somerton pode ter tido um nome, mas o seu silêncio, esse nunca foi decifrado. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude
Curta e compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.